O Senado pode votar ainda nesta semana o aumento salarial do presidente da República, ministros e parlamentares. Lembrando que a primeira parte já foi votada ontem, né? O segundo turno também da PEC do estouro pode ser votado pela Câmara hoje ainda, segundo o presidente da Câmara. A PEC, resumidamente, Eduardo Costa, mantém o valor de expansão do teto de gastos, ou melhor, mantém o furo do teto de gastos em 145 bilhões de reais, conforme aprovado no Senado. E o prazo de vigência que mudou um pouquinho, né? Foi reduzido de 2 para 1 ano. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. São duas situações que eu não tenho, de fato, aquela posição firme, inflexível. Caso do estouro, é desagradável você saber que uma família que já está devendo muito vai aumentar a dívida. Mas, se é para matar a fome, como é que eu digo não? Aumento de salário. Quando eu olho para o salário mínimo, que é de 1.000 e pouco, me incomoda saber que alguém ganha 40. Mas quando eu vejo salários de executivos do mundo privado e salários de servidores públicos privilegiados de castas corporativas, eu não tenho como achar que um senador da República ganhar 40 mil reais é o fim do mundo. O fim do mundo são os penduricários que vêm junto, que tornam o custo dele para nós de milhões de reais. Ô Rita Mundim, vamos falando aí de duas situações que envolvem gastos, né? Primeiro, essa questão envolvendo o salário dos parlamentares, presidente da República, enfim, esse aumento que vai ser escalonado. E depois, dessa PEC do estouro aí, da gastança, ficou ali, pelo menos está ficando até agora em 145 bilhões. Parece que o mercado está sentindo esse estouro um pouco mais palatável, se eu posso dizer assim. Bom dia. Bom dia. 145 mais os 23, né, para investimentos. Mas, enfim, o que me chamou a atenção foi um destaque do Novo, que foi aprovado ontem e que eu achei muito positivo. O Novo quer tornar a nova âncora vigente. Assim que ela for aprovada e escolhida, então volta tudo para debaixo do teto. E como o prazo foi alterado para 1 ano, e a âncora deve ser apresentada até agosto, e segundo o Fernando Haddad, ele pretende fazer isso ainda no primeiro semestre, então fica uma situação de conforto fiscal ou menor desconforto fiscal. Então, isso é que é o importante. O Eduardo falou muito bem aí, você tem uma questão de orçamento, você ganha e aquilo que você gasta. E é bom lembrar que as receitas do governo aumentaram muito e a regra do teto era um limitador para que o dinheiro chegasse na ponta, na população. Então, esse aumento do teto, esse estouro do teto, existe um espaço para isso, dado o crescimento do PIB. Mas o importante é que a nova âncora seja construída contemplando os dois cenários, né? Um cenário de possibilidade de aumento de despesa quando houver aumento de receita, e isso dá tranquilidade e conforto para que todos nós consigamos acompanhar a gestão das contas públicas. Então, eu acho que ficou melhor do que se esperava, e foi por isso que o mercado também precificou, a nossa bolsa vem subindo, recuperando as perdas, recuperando o caos, né, que não é tão caos assim. Essa emenda do Novo é muito positiva e agora, depois de passar da briga política ou entre os poderes, né, o judiciário desidratando o legislativo, mas o legislativo ontem recuperando parte dos seus poderes, com o remanejamento do dinheiro de quase 20 bilhões das emendas, né, da chamada da emenda secreta, do orçamento secreto, da PEC, das emendas do relator, o que for. Então, eles recuperaram, eles vão poder dizer para onde que vai esse dinheiro. Então, depois da canetada do Gilmar Mendes, e alguns ouvintes, né, me ligaram: Rita, você fala de PEC, mas fala da emenda do relator, tem tudo a ver. Né? O que foi feito pelo Judiciário foi uma manobra para tirar poderes do Lira na negociação. Resumo da ópera: passada a negociação, a PEC deve ser aprovada hoje em segundo turno, Lula agora já sabe quem serão os ministros depois do toma lá e dá cá, que durou quase 14 dias em Brasília. Ô, Mauro Camargos, são dois assuntos aí que acabam se entrelaçando, né? Primeiro, essa questão que envolve o salário dos políticos. Quero saber de você se você vê algum problema nisso. E também a PEC, que ficou aí em torno de 150 bilhões de reais de estouro. Bom dia.
Bom dia, Júnior. Eu já disse aqui outras vezes e reitero, concordo muito com o que o Eduardo disse, o salário de R$46 mil é alto sim, mas não é incompatível com a responsabilidade e a função que têm os nossos políticos. Tudo começou em agosto, quando os ministros do STF aprovaram um novo teto, né? E a partir do teto do STF é que vai reger todos os outros salários da administração pública. Agora, o grande problema é que não são só os salários, é o que está por trás dos salários ou outros benefícios para além dos salários. Esse sim deveria ser o motivo de revisão do Legislativo, do Executivo e do Judiciário, porque isso sim coloca em grande diferença aqueles que são assalariados, independente do número de salário, como todos nós somos, para aqueles que, além do salário, são uma série de benefícios da administração pública, auxílio moradia, auxílio saúde, auxílio educação, auxílio creche, etc., para uma casta de privilegiados. Isso precisa se terminar para gerar mais equiparidade no cenário de salários no país. Mesmo considerando que já é um salário alto, mas eu acho justo com a função e a responsabilidade que um político tem. Agora, com relação à PEC votada ontem, a Rita sempre defendeu aqui no programa... A gente perdeu o contato de com o remodelar. Malco, a gente está perdendo o contato com você. Vamos tentar refazer. Você citava que a Rita sempre defendia aqui no programa, enfim, e aí a gente perdeu o sinal com você. Júnior, a Rita sempre defendeu que um ano seria suficiente para o governo estabelecer o novo teto e fazer essa reforma. E eu concordo com ela. Um ano é um tempo suficiente para o governo sentar na cadeira, ver que força que tem e articular uma nova reforma para que não seja necessário votações de urgência igual foi agora. Então, eu acho que o Congresso, a Câmara, avança em relação ao que foi feito no Senado, diminuindo o prazo e pressionando o governo para que uma nova regulamentação chegue antes, para que decisões possam ser tomadas sem que haja os constrangimentos que houve no final de 2022. Ô Ricardo, como é que você viu essa história, essa redução que o Malco chamou a atenção de 2 para 1 ano? Me parece também que fica um pouco melhor do que estava, né? Menos pior. E essa questão do salário dos políticos. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. A política entrou em cena, né, Júnior? E, para usar uma expressão bem popular, o rolo acabou ficando bom para todo mundo. Os deputados deram, no final das contas, um drible no STF, garantiram para si metade do extinto orçamento secreto. O governo levou a outra metade, ficou com mais poder sobre o orçamento. O Congresso também diminuiu para 1 ano o estouro do teto e deu uma freada, né, no ímpeto da gastança do governo eleito. Deram também uma mexida no financiamento de organismos internacionais e no dinheiro do PIS/PASEP que ficava parado. E agora, ao menos, o país vai ter um orçamento real, já que o que estava aí era uma peça de ficção. Vamos ver se eles aprovam essa PEC hoje no Senado e, como diz você, né, Júnior, se eles viram essa página de uma vez por todas. Já sobre os aumentos de salários, aí não dá. Aí eu discordo veementemente dos meus colegas, do Eduardo e do Malco, não pelos valores em si, mas pela situação, sabe? Essa turma, elas já se encontram entre 1% mais rico do país. Eles já gozam de mordomias e privilégios que são inimagináveis para o cidadão comum. Tem estabilidade, aposentadoria especial, plano de saúde, enfim. Eu acho inadmissível uma casta de privilegiados poder decidir sobre os próprios ganhos. Na minha opinião, Júnior, a questão é que deveria com valores, com planos de cargos e salários, se não exatamente iguais, idênticos ao da iniciativa privada, pelo menos muito próximo. Que é o que a gente tem, que são o que as pessoas comuns têm e que banca essa farra toda. Volto a repetir, o que me desagrada não é tanto a questão dos valores, mas a forma como tudo isso se dá. Kertzmann, se você for fazer uma tabela, eu concordo muito com você que entre o maior e o menor salário do Brasil, nós devemos ter uma escala de 5 ou 6 situações só. Mas quando você fala de fazer uma tabela comparando a função desses cidadãos com a iniciativa privada, pensa no CEO da Coca-Cola ou da Ambev, que não tem tanta responsabilidade quanto o presidente da República. Ele é 300 vezes mais. Pensa no... Eduardo. É isso, Júlio, que eu... Eduardo. Pois não? Na iniciativa privada existe uma meritocracia no ganho, né?
porque ele entrega resultado. Então, eu acho que a reforma administrativa ela tem que estar na pauta. É preciso fazer uma reformulação de cargos e salários públicos e devemos ter também meritocracia no serviço público. O funcionário público tem que entregar resultados para a sociedade, que pode ser medido na melhoria da qualidade do serviço. Isso praticamente não existe. O Estado de Minas Gerais avançou um pouco, mas a gente tem que ter meritocracia para o funcionário público, assim como existe na iniciativa privada. Se o CEO, se a empresa entrega resultados, há uma divisão desses resultados com seus funcionários. É uma participação nos lucros. Mas, gente, isso é uma discussão que eu acho que é o ovo e a galinha, quem nasceu primeiro. Por exemplo, eu arrepio quando dizem que o juiz ganhar 30 mil reais é muito. Sabe por quê? Se os bem intencionados, competentes, bem formados, desistem de ser juiz e promotor, senhor Júnior, e vão ser advogados, onde vão ganhar infinitamente mais, sobra para quem? O judiciário. Eu não estou falando só dos incompetentes, eu estou falando dos mal intencionados. O problema disso tudo, Eduardo, aí, fazendo advogado do diabo, é que não é só 30 mil reais, né? Não, pois na hora que você vê o contra-cheque é 100 mil, 400 mil. Né? Mas lá atrás eu falei, o que me assusta não é o salário do senador penduricário. Mas eu quero... São as verbas. Você está na fila para réplica. Fala. Não, mas além do mais, até em complemento ao que a Rita acabou de falar, além da própria questão da meritocracia, a gente tem a questão da estabilidade também. O CEO da Coca-Cola, se ele não entregar o que ele prometeu, os acionistas mandam ele para casa e ele vai embora. O presidente da República manda para casa. Acabaram de mandar um agora. Pois é. Depois de 4 anos. A questão é a seguinte, se a gente pegar toda a casta do serviço público, eu estou falando nas 3 esferas e nos 3 poderes também. A minha discordância, volto a dizer, não é nem tanto com relação ao valor, é sobre o sistema. Isso deveria ter uma regra, de novo, eu vou repetir, ela deveria ter uma regra fixa, independentemente do governo de turno, da legislatura de turno, e que se assemelhe ao máximo possível com a iniciativa privada. Essa é a minha questão. O Júnior, o Malco, você vai ter direito de falar de novo. Estou te ouvindo. O Júnior é bonzinho, você é âncora bom de dar nisso. Meus amigos, eu vivi a situação de Roque Santeiro, o vício que foi sem nunca ter sido. Depois que me foi feito o convite, que eu achei que seria uma covardia simplesmente dizer que não, que eu fui refletir, eu entrei em pânico com muita coisa. E uma das coisas que me entraram em pânico, nós tivemos um governador, esse que manda buscar a mala, e se o primo trouxer, mata, que para fazer média, enquanto ele tomava o dinheiro da Odebrecht, está tudo nos autos aí, para fazer média, ele baixou o salário de governador e vice. Todo mundo gostou. Eu descobri, Rita, na metade desse ano, que um vice-governador ganha 11 mil reais. 11 mil reais. Líquido de 7 conto. Eu entrei em pânico, porque se eu vou, filho, isso não paga a faculdade da minha filha? Então, mas vai quem quer, né, Edu? Não. Só se candidata e só vai... Quem quiser, amigo, né? Sei, amigo, mas veja só... Não pode. Hein? Hein, Mauro? Não pode. Um secretário de Estado, um cara que controla todas as políticas do orçamento de saúde, controla a relação de todos os hospitais, ganha 8 mil reais. Pode. Então, mas aí, o Malco, salário... a gente tem os conselhos, né? Lá Quer dizer, existe um drible, né? Mas os conselhos são indecência. É por isso que eu sou contra o O que penduricário. tem que ter é reforma administrativa transparente. Aí eu concordo o com você. salário justo para que a sociedade tenha orgulho de pagar aqueles que trabalham pela sociedade. Concordo. Mas ela tem Perfeito. orgulho com transparência, como existe na iniciativa privada. mas aí Você nós- sabe quanto que ganha cada um lá numa empresa privada. Aí nós estamos Principalmente juntos. uma SA. Aí nós estamos juntos. Eu sou contra qualquer penduricário para um juiz. Mas na minha cabeça, eu não imagino o juiz ganhando menos que 50 mil reais para ter a responsabilidade que ele tem. Ou seja, todo mundo discordou, mas no fim todo mundo concordou. Discussão boa é assim. Reforma administrativa. Reforma administrativa ontem. E por que são todos contra ela? Exatamente para não mexer nos privilégios chamados penduricalhos, verbas, seja lá o que for. Eu não tenho medo de nada que eu vejo. Eu tenho medo por debaixo do pano. Então é reforma administrativa também, Ricardo? Não, claro, reforma administrativa, isso já seria talvez a mãe de todas as reformas. Eu sempre falo isso. A reforma administrativa ela tem que vir antes da reforma tributária. Porque não adianta tirar mais dinheiro da sociedade para poder continuar bancando as mesmas mordomias que tem aí, não. O Eduardo concorda com isso, a Rita e o Ricardo também, Malco. E você, reforma administrativa, precisa? Sem dúvida, parte dos problemas da entrega de políticas públicas é pela estrutura,
salarial mal feita em relação ao administrativo, e o que a Rita falou é verdade. Ao servidor público não é cobrado o mesmo desempenho que tem na iniciativa privada, e faz falta, sim, um reconhecimento diferenciado para aqueles que produzem mais, que entregam mais, para aqueles que nada produzem. E na iniciativa pública ainda tem um problema. Os que nada produzem ainda conseguem prosperar na atividade por muitos e muitos anos, o que não acontece na iniciativa privada. Só que a reforma administrativa, hiper, mega, max necessária, e a tributária, que devia ter acontecido 20 anos atrás, de verdade, só sai se houver antes a política. E o problema é que essa eles não vão fazer. Você está querendo dizer que você precisa da reforma política primeiro? É a reforma mãe, também, é a mãe de todas as reformas. Como é que é, Rita? Pela ordem. A administrativa é política, a tributária é em cima da gente. Por isso que a tributária sai e a administrativa não sai. E a ordem é essa mesmo. Primeiro, saber qual é o tamanho do Estado, para saber quanto que o cidadão tem que pagar de impostos para carregar esse Estado. Mas eles não invertem, nem querem inverter essa ordem. Está aí, 37 ministérios. Isso é reforma administrativa para o bolso do cidadão, que vai ter que pagar mais imposto para carregar uma estrutura cada vez mais inchada. O ministro ganhar 50 mil, para mim, não é absurdo. Agora, 37 ministérios, Para mim, a ordem seria reforma política, administrativa, depois a tributária. Isso seria o ideal. E pegando o gancho aqui do que a gente está falando, nessa questão das responsabilidades do funcionalismo público, da chamada meritocracia também, a gente... Quem mora aqui na região Centro-Sul, a gente está convivendo há mais de uma semana com uma poça de água gigantesca ali do outro lado do BH Shopping. Eu nunca sei se ele chama BR-040, BR-0356. E aí fica assim, né? Nova Lima diz que a culpa é de Belo Horizonte diz que a culpa é de Nova Lima, aí dizem que a culpa é do DENIT diz que a culpa é do Estado. O negócio é o seguinte, eu já paguei impostos municipais, estaduais e federais. Alguém tem que ir lá e botar a mão na massa e resolver a poça e ninguém vai. Ricardo, Essa é a grande questão. A gente não tem o que fazer, a gente paga e não tem de volta o serviço. Ricardo, nós vamos ouvir de todos eles. A culpa é da chuva. Turma, boa discussão, mas eu preciso terminar a conversa de redação dessa quarta-feira. Não, vamos terminar não. Vamos continuar. Vamos pedir uma cerveja e vamos continuar. Quem falou que você não é o âncora? Você abriu e fechou. Deixa eu mandar um grande abraço para o Emerson José Gomes, viu, Emerson? Fiquei emocionada com o seu depoimento aqui. Muito obrigada. Bacana demais. Turma, a gente começou lá falando da PEC, falando do aumento do salário, chegou na reforma administrativa e num consenso aqui do ritmo que precisa ser, né? Reforma política, depois a reforma administrativa, depois a reforma tributária, enfim, uma boa discussão que fica lá no nosso canal de YouTube, se você quiser rever, acompanhar também com imagens. Hoje, conversa de redação com Eduardo Costa, Rita Mundim, Malco Camargos e Ricardo Kertzmann. Agora...